A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 13, do versículo 10 ao 17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não ouviram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso YouTube e do nosso Instagram, estamos refletindo o capítulo 13 de São Mateus. Só lembrando um pouco, o Evangelho de São Mateus tem 5 discursos importantes. O primeiro é o Sermão da Montanha. Nós já tivemos a oportunidade de aprofundar, de meditar. O segundo foi o discurso missionário, capítulo 10. E agora nós iniciamos o discurso sobre as maravilhas do reino de Deus, a presença do mistério de Jesus. Jesus é a manifestação do reino de Deus entre nós. Ele está justamente no seu trabalho missionário, ensinando, pregando. Ele veio justamente com essa missão de dizer para nós o que é o reino de Deus. E para isso ele usou uma metodologia, que são o discurso do reino em parábolas. Ele contou a primeira parábola, são 7 nesse discurso. A primeira é que saiu o semeador a semear. E quando ele terminou de discursar, de dizer essa primeira parábola, os discípulos foram perguntar a Jesus, como a gente ouviu hoje aqui, né? Por que tu falas ao povo em parábolas? Então Jesus vai explicar que estas parábolas são 7, né? Eu até vou dizer quais são as 7, para que a gente vá decorando, e quem quiser depois pode ler também todo o capítulo 13 de São Mateus, né? Aí vocês encontram as 7 parábolas. A primeira do semeador, a segunda do joio e do trigo
que foi a que nós lemos domingo, não é passado. A terceira, do grão de mostarda. A quarta, do fermento. Nós também lemos domingo passado essas 3 parábolas. A quinta é do tesouro escondido. A sétima é da pérola preciosa. Aliás, a sexta. E a sétima é da rede lançada ao mar e que pesca todo tipo de peixe. Então são 7 parábolas. Esse ensinamento, Jesus diz que é sobre o reino dos céus. E a reflexão em parábolas, ela vai trazer para nós uns verbos importantes. Jesus fala em ocultar e revelar, descobrir e encobrir. Agora, quem é que tem acesso imediato a este entendimento? São os discípulos, os que estão ouvindo, os que querem, os que se interessam. E por isso que eles têm acesso aos mistérios do reino de Deus. Agora, os que estão fora, eles não compreendem nada, não entendem. Estão fora, não querem ouvir. Aqui tem o profeta Isaías já falava, 600 anos antes de Cristo, o profeta já falava que ouvir, mas não compreender, olhar, mas não ver. Então essa é a famosa teoria do endurecimento do coração. Existe uma palavra para isso que eu achei até interessante num comentário que eu li sobre esse texto. Esclerocardia. Esclerocardia. É bem interessante, você ouve, não é, mas não abre o seu coração. Você se endurece, porque o coração para o judeu era o órgão principal. Hoje é a razão, o entendimento, o cérebro, né? Mas na época, quando Jesus chegou, então tudo era do coração que sai a bondade, né? A paciência, a mansidão, mas também do coração sai o ódio, a inveja, o ciúme. E aqui, na hora que você endurece o coração, então você não vai entender nada. Agora, quem tem abertura, quem se abre para os mistérios de Deus, do reino de Deus, então esse vai entender, né? Agora, o que se fecha, ele fica indiferente, ele não se converte. Aqui nós temos a primeira bem-aventurança que Jesus fez aos discípulos. Jesus disse aos discípulos: vocês são felizes, porque vocês são capazes de ver e ouvir essa novidade que eu estou oferecendo. Agora, quem não quer ouvir, quem não quer se abrir à mensagem, então nunca vai conseguir nada. Os antigos gostariam muito de ter ouvido tudo isso e de ter visto, mas o tempo passou e eles não viram o Messias chegar. Só quando vier agora Jesus voltar na parousia, como a gente diz. Portanto, cada um que está ouvindo hoje essa reflexão, vamos procurar participar dessa bem-aventurança. E somos então felizes. E graças a Deus. Oração do dia. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus capítulo 13, do versículo 10 ao 17. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.